hablar-lhes agora sobre a hogueira santa. Ustedes que estão aqui hoje estão em el melhor momento da igreja, el melhor momento. A hogueira santa é a melhor e mais grande oportunidade em la igreja. E em especial esta hogueira santa que tendremos agora em dezembro, porque o objetivo de ella não é uma bendição. O objetivo de ella é transformar a vida de la persona. É transformar a la persona. Às vezes uno queda tão fijado em ter uma bendição, uma coisa ou uma persona, porque todos lutam por isso, para ter coisas ou ter personas. A persona ela quer ter personas porque ela quer ter o marido, quer ter a esposa, ele está buscando personas. E aí aqueles que querem coisas, querem carros, querem casas, querem negócios. Não está mal que eu queira isso, não está mal. Mas de que serve que eu tenha coisas e personas, se eu mesmo sou uma pessoa infeliz? Nós outros estamos falando sobre um homem chamado Jacob, porque Jacob é um exemplo claro de tantas e tantas pessoas que estão dentro da igreja, que elas vivem uma vida com Deus, uma vida errada, uma vida a médias, uma vida onde ela quer fazer o que ela quer e não o que Deus manda. Jacob, ele por muito tempo ele esteve nessa situação, e apesar de ter a promessa de seu padre, a promessa de ser uma bendição, ele não era, porque aonde Jacob chegava, todo mundo já conhecia a fama dele. Ele tinha uma fama de ser enganador. Você sabe que há pessoas que elas são conhecidas por el nome de ella, porque muitas pessoas, o nome de ella está ligado, associado a fracasso, associado a coisas malas. Há pessoas que o nome dela está associado a um mal pagador, está associado à esposa traicionada, ao marido que foi abandonado. O nome dela está ligado a pessoas que la estão buscando por las deudas. Quando habla o nome dela, só vem a mala impressão, a mala imagem. Então, Jacob, ele representa todas essas pessoas, que todo mundo conhecia ele por ele ser um tramposo, por ele ser malandro, por ele querer fazer as coisas sempre ao modo de ele. Ele não queria someter sua vida à palavra de Deus, ele não queria obedecer, ele queria ser como ele queria, como ele pensava. E apesar de haver logrado coisas materiais e personas, ele dentro dele carregava o medo, ele era miedoso, ele era inseguro, tinha todo, mas esse todo não lhe servia de nada. Hasta que um dia, Jacob ele teve que tomar uma decisão, que é o que eu, que você temos que fazer. Se nós outros queremos que nossa vida seja transformada, nós outros temos que tomar uma decisão. Nós outros não podemos postergar mais. Há decisões que não podem ser deixadas para depois. Há decisões que não há nem sequer que pensar, há que tomar. Há pessoa que pensa e nunca faz nada. Há pessoas cheias de ilusões, mas nunca fazem nada. Cheias de projetos que nunca resultam em nada, porque lhe falta decisão. Falta a pessoa tomar a iniciativa, tomar atitudes. Então, Jacob, depois que ele se viu em uma situação difícil, que o irmão estava vindo para matá-lo,
ele já havia intentado comprar el hermano com os presentes, e nada havia resuelto o problema dele com el hermano. Ele se viu tão desesperado que ele não teve outra alternativa. Não teve outra. E todos nós outros vamos chegar a uma situação aonde não vamos ter outra alternativa, sino venir para o altar, venir para cá, porque o altar é o lugar que resolve qualquer assunto. Mas muita gente resiste ao altar, muita gente não aceita a ideia do altar, não aceita o sacrifício. Ela resiste, mas vai chegar uma hora em que essa resistência vai ter que ser quebrada, porque ela vai passar por uma situação aonde ela terá que humilhar-se. Foi o caso de Jacob. Ele enganou ao irmão, enganou ao padre, enganou ao patrão dele. Ele foi enganando, mas chegou uma hora em que ele já não podia mais enganar. Chegou na hora que ele não podia enganar-se a si, nem muito menos a Deus. Há pessoas que hasta podem enganar a los demais, elas podem hasta enganar a la família, podem enganar hasta a Deus, mas a vida dela vai mostrar, o fruto da vida dela vai mostrar quem é já esse. E foi o que aconteceu com Jacob. Chegou na hora em que ele teve que dar-se conta disso. Não dava mais para esperar, não dava mais para enganar. Ele tinha que resolver o assunto dele, o problema dele, e só havia uma maneira, em el altar. Disse assim, abra aí sua Bíblia, por favor, para que você leia comigo. Gênesis capítulo 32, verso número 22, se está amável. Gênesis 32, 22. E se levantou aquela noite, e tomou suas 2 mulheres, e suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou el vado de Jaboc, los tomou, pues, e hizo passar el arroyo a ellos, e a quê? Todo o que ele tinha, ou seja, todo aquele por el qual Jacob lutou toda a vida, todo, ele teve que agarrar todo e passar aquele vado. El vado representa o altar. El vado representa o altar. Porque quando eu quero definir minha situação, eu quero resolver um assunto que eu já não posso com minha força, eu já tentei de uma maneira, já tentei de outra, já busquei a forma, e eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais alternativa. Então eu tenho que vir para o val de Jaboc, eu tenho que vir para o altar, e aqui no altar eu tenho que colocar todo, porque ele agarrou todo o que ele tinha, todo o que ele possuía, todo, ele foi com todo. E disse assim, assim se quedou como? Como que ele quedou? Solo. O sacrifício provoca isso. Sacrifício, eu não posso querer compartilhar. Sacrifício não tem como dividir. O sacrifício me deixa solo. Sabe por quê? Porque fé é personal. Ele não quedou ali com a mulher e digo assim, vamos orar comigo, porque o problema era dele. De nada servia aquela mulher, a mulher não ia poder resolver o problema. Ele tinha 11 filhos, ele podia dizer, quedem comigo aqui alguns, por las dudas, a ver. Não podia, porque ele tinha que resolver. Ele não podia quedar com uma ovelha, com um camello, com alguma coisa para que ele se pudiera agarrar. Não, ele tinha que estar solo. Fé é assim. Uma coisa que eu tenho comigo é que eu não dependo de nadie. Eu não dependo de nadie. Eu não dependo de minha mulher, e minha mulher não depende de mim, porque nossa fé é individual.
Porque há coisas que eu tenho fé que de pronto ela não vai ter. E há coisas que ela vai ter fé que eu não vou ter. Ou não é verdade? Há coisas que você tem fé que de pronto eu não tenho fé para ser. Mas há coisas que eu tenho fé para ser que você não tem fé para ser. Porque fé é individual. Então eu não posso compartilhar. Eu não posso recorrer a alguém. Não posso. Jacob não tinha outra. Ele quedou solo. Quizás nesta manhã você está solo. Porque você sabe quando uno vai em decadência, a família dá a espalda, os amigos dão a espalda, todo mundo lhe voltea a cara a uno. Ou não é verdade? E uno se queda solo. Se queda solo. Na semana passada eu mostrei para vocês um testemunho de um senhor que quando ele chegou aqui na igreja, ele chegou na miséria. E quando ele chegou aqui, ele aprendeu o caminho da fé, e ele fazia loucuras da fé que o levaram a enriquecer. Ele comprou lancha, ele comprou Cadillacs, ele comprou casas, ele teve empresas, ele quedou rico, se rodeou de amigos, se rodeou de gente. Porque você sabe, quando há dinheiro, todo mundo quer ser seu amigo. Todo mundo quer ser seu amigo. Todo mundo é amigo de quem tem. Mas a Bíblia disse que o pobre é odiado hasta por el vecino. Está escrito aí na Bíblia. Está escrito que o pobre é odiado hasta por el vecino. Sabe por que ele é odiado por el vecino? Porque todo o tempo ele está já pedindo prestado. É verdade, está escrito na Bíblia. Então esse Senhor, quando ele subiu, quando ele cresceu, ele saiu de aqui do altar. Sabe por quê? Porque ele creia que não necessitava mais de Deus. Ele creia que havia logrado a riqueza dele com sua capacidade intelectual, com sua força, com seu trabalho. E ele abandonou a fé. Ele abandonou. Ele deixou de estar solo com Deus, na dependência de Deus, hasta que chegou o ponto que ele perdeu todo. Perdeu todo, ele caiu na miséria. Foi viver em uma casa com 3 habitações, com 18 pessoas. E lá parte que ele tocou, o garagem. Ele foi viver em um garagem. Ele, a mulher e os filhos. Sabe por quê? Porque ele pensava que não necessitava de Deus. E os amigos? E a família? É assim que acontece. Então, se de pronto você já chegou a essa situação em que você está solo, você não tem mais a nada, aqui está a sua salida. Sua salida está aqui em cima. A campanha de Israel, a hogueira santa, é para transformar sua história. Não é para que você receba uma bendição, é para que você seja transformado em uma nova criatura. Amém, gente? É para transformar a sua vida. Então, se Jacob ele quedou solo, não dependa de nadie. Se sua esposa não tem fé para ser, haz-los ter. Se seu marido não tem fé para ser, haz-los ter. Se seu padre não tem fé, haz-los ter. Se sua madre não tem, haz-los ter. Não dependa de outra pessoa. Eu vierdi de eu tomei o testemunho do pastor Nicolás. Pastor Nicolás era jogador de futebol. Ele jogava em um dos maiores equipos de futebol de Argentina. Ele jogava em River Plate. Nada é perfeito. Ele jogava já. Tinha uma carreira, tinha futuro, contrato. E ele caiu nas drogas. Ele começou a usar cocaína. E várias vezes no exame de doping, ele foi agarrado com cocaína. La madre deu conselhos, la madre chorou. La madre não lo pudo cambiar.
De pronto usted está llorando por uma persona e usted está pensando que suas lágrimas vão cambiar a persona. Olvide-se, não vai cambiar. Suas lágrimas não harão seu marido volver a amar-lhe, nem sua esposa volver a amar-lhe. Suas lágrimas não vão sacar seu hijo da droga, não vão, não vão. A única coisa que vai salvar seu hogar, sua vida, é o altar, é a fé. Amém, gente? E foi o que aconteceu com ele. O clube lhe puso nos melhores psicólogos para ajudá-lo a deixar a droga. Ele não pôde. Não pôde. Estava ameaçado de perder a carreira. Não importava, ele continuava drogando-se. Nada o cambiava. Hasta que ele, um partido de futebol em Colômbia, River Plate foi jogar em Colômbia, e ele agrediu o árbitro. Ele agrediu o árbitro e quedou preso em Colômbia. Eu tenho a matéria aqui, eu fui buscar na internet, porque há muita gente que pensa que é mentira. Coloca a matéria aí, está aí, ó. Detenidos 8 jogadores de River Plate em Buga. Vê ali, ó. Os jogadores argentinos, que nome está ali? José que? O que está escrito ali? A linha azul, linha azul. José Nicolás Latorre. É este quatro aí, ó. É ele. O nome dele é José. Mas não o chame de José porque ele não lhe gusta. Ele quer ser chamado de Nicolás. Mas é ele. E ele estuvo allá e quedou preso. Porque ele agrediu um árbitro. Mas nem isso lo hizo deixar de usar drogas. Onde está a fotografia dele? Vê aquele flaco ali do meio? É ele. A hora você vê outra coisa, não, mas ali estava flaquito. A hora. E ele perdeu a carreira dele por causa da droga. Mas nem isso lo hacía cambiar. Sabe o que lo cambiou? Sabe o que lo cambiou? El altar. La madre de ele conheceu a igreja. Em uma hogueira santa, a madre de ele lo hizo. Em 2 semanas, ele chegou à igreja. Ele que era renuente contra a igreja, em 2 semanas ele chegou à igreja. Porque isso aqui não falha. Isso aqui não falha. Mas para que funcione, eu tenho que quedar-me solo. Dependência total de Deus. Amém. Aí disse assim: assim se quedou Jacob solo, e lutou com ele um varão, hasta que rajaba el alba. E quando o varão viu que não podia com ele, tocou em el sítio del encarre de su muslo. E que foi o que aconteceu? E se desconjuntou el muslo de Jacob mientras com ele que. Eu vou explicar isso para você. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa? Há muitas pessoas, como Jacob. Jacob lutava por não querer ser a vontade de Deus. Ele lutava por isso. Ele lutava por muitas coisas. Ele lutou para conquistar a bendição do Padre. Ele lutou para ter dinheiro, ele lutou para ter a mulher que ele queria, ele lutou para ter os filhos que ele queria, por tudo ele lutou. E ele creia que ele poderia alcançar as coisas. Então, quando ele começou a lutar com aquele ángel, porque esse homem com quem ele lutava era o próprio Deus na persona de um ángel. Era um ángel que representa Jesus. Então ele estava lutando com ele, porque ele pensou assim: eu vou lutar com ele e ele me vai dar o que eu quero, eu não vou ganhar com minha força. Então o ángel lhe tocou aonde está a força e lo desconjuntou. Às vezes Deus tem que desconjuntar a persona. Às vezes a persona tem que perder todo para que ela pueda quebrantar-se,
porque ela não se quebranta, ela não se somete a Deus, ela é, se me hago entender, ela não quer obedecer, ela não quer, ela é Jacob, ela é Jacob, é igualito a Jacob, quer enganar, quer fazer as coisas da maneira que ela quer. E Deus desconjuntou Jacob. Quando Deus tocou em Jacob, Deus tocou na força dele. Deus lhe estava dizendo: não dependa de tua força, dependa de mim. Amém, gente? Está compreendendo, sim ou não? De pronto você está colocando força em coisas ou em personas. Coloque sua força em Jesus. É de Ele que vem nossa força. É de Ele que vem nossa salvação. Amém, gente? Se você está aqui nesta manhã todo desconjuntado, você já sabe por quê. É hora de que você entenda que eu tenho que obedecer. Eu já não posso mais ser Jacob. Eu tenho que ser transformado. Amém, gente? Vê o versículo que sigue aí, por favor. O versículo: e digo, déjame, porque raja el alba. E Jacob lhe respondeu. Que foi o que ele respondeu? Não te deixarei. Ele estava decidido que a vida dele tinha que ser transformada. Amém, gente? Amém. A hora de eu lhe pergunto, que bendição Jacob queria? Ele já tinha todo. Que bendição ele queria? Ele queria uma nova vida. O que ele queria era ser uma nova pessoa. Ele não queria mais ser ele tramposo, ele mentiroso, ele enganador, ele hipócrita, ele falso, ele fingido. Ele não queria mais, ele queria cambiar. Por isso que essa hogueira santa não é para que você seja apenas bendecido, é para que você seja transformado toda a sua vida, para que você possa bendecir. Você pode bendecir seu marido, você pode bendecir sua esposa, bendecir a seus filhos, bendecir a seus empregados, bendecir a seu patrão, bendecir a todo o que você haga. Quando você é transformado, você bendice as pessoas. Amém, gente? Aí disse assim: e o varão lhe digo, qual é tu nome? E ele respondeu o quê? Jacob. E o varão lhe digo, não se dirá mais tu nome Jacob, sino Israel, porque has lutado com Deus e com os homens e has vencido. Então lhe perguntou Jacob, declara-me agora tu nome. E o varão respondeu, por que perguntas por mi nome? E lo bendigo allí. E chamou Jacob o nome de aquele lugar Peniel, porque digo, vi a Deus cara a cara, e foi librada. Quando a pessoa vê Deus cara a cara, a vida dela é transformada. E você vai ver Deus em sua vida. Quantos querem vê-lo em sua vida? Então, aqui, nesse lugar, como Jacob, você deixará de ser Jacob para ser Israel. Deus lhe vai dar uma nova identidade.